Ei, bora praticar idiomas? Esse é o primeiro vídeo do meu canal e antes de você saber quem eu sou, a história da minha vida, como eu cheguei até aqui, quantos idiomas eu falo, acredito que é mais importante vocês saberem a maneira que eu penso sobre aprender idiomas. Até porque tudo que eu vou compartilhar aqui, tudo que eu compartilho nas minhas outras redes sociais, se baseiam neste modo de pensar. Então, se você concordar com alguns desses modos que eu penso, esse canal será de grande ajuda para você. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luiz Felipe Pires, tenho 26 anos, sou formado em engenharia de produção e eu produzo conteúdo nas minhas redes sociais, essa que você está vendo é uma delas, sobre aprendizado de idiomas, sobretudo técnicas e práticas eficientes para você aprender ou melhorar um idioma. Ó, esse é meu primeiro vídeo, como eu já disse, então deixa o seu like, comenta se você concordar comigo, se você discordar, vai comentando também ao longo do vídeo. Clica no botão de inscrever-se, isso é muito importante para mim. Me ajude a chegar na meta de 50 inscritos. E é isso. Show? Bora lá. Bom, então quando eu falo sobre aprendizado de idiomas, uma coisa que para mim é muito clara é que simplificar o processo acelera o aprendizado. Isso para mim é muito simples. É muito mais fácil, é muito mais fácil você largar alguma coisa que é difícil, que é chato. Então, quanto mais prazerosa, quanto mais fácil, quanto mais simples for o processo, melhor vai ser para você continuar, para você ter consistência. E quando a gente fala sobre aprendizado de idiomas, como a gente faz isso? É deixando o processo mais prazeroso. É você estudando a partir do que você gosta. E eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Porque assim, aprender o idioma ele não precisa ser difícil, ele só precisa ser claro e efetivo. Então você precisa saber o que fazer, como fazer, usando as ferramentas que te prendem. Bom, outra coisa muito importante para mim é que a orientação ela te ajuda. Porém, é a autonomia que constrói conhecimento. E isso é muito simples, porque ninguém aprende por você. Ter um professor, ter uma pessoa que vai estar ali te cobrando, te ajudando, isso é maravilhoso. Você vai evoluir, você vai aprender, perfeito. Porém, quando você aprende sozinho a buscar conteúdo que você gosta, quando você aprende a utilizar o idioma no seu dia a dia, quando você tem essa autonomia, aí acabou. Aí você é quase impossível de você não aprender, porque o idioma vai estar presente na sua vida e não somente 2, 3 vezes na semana, e sim todos os dias. Bom, entrando aqui numa questão meio polêmica com o nicho de idiomas, eu acredito que consistência vence intensidade sempre. Então, é muito mais fácil você aprender fazendo todos os dias, nem que seja um pouquinho, ali 5 minutos no final do dia você tirou para escrever um diário sobre como foi o seu dia. É muito mais fácil você aprender assim do que com esforço isolado em um único dia da semana. Então, pensa quando você aprendeu o seu idioma materno. Você estava rodeado de pessoas falando o idioma todos os dias ali na sua cabeça. Em uma hora você ia falar. E atualmente isso funciona da mesma maneira. Você precisa ter contato com o idioma todos os dias. O idioma ele é uma ferramenta, ele é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então você precisa estar em contato. Então quando você deixa para fazer de maneira isolada, pega uma sexta-feira, faz 5 horas de estudo intensivo e nos outros 6 dias da semana você não tem contato nenhum com o idioma, muito difícil você vai aprender. Você vai aprender, em algum momento você vai estar falando, mas leva muito mais tempo do que se você tiver todos os dias em contato com o idioma, porque ele vai fazer parte da sua vida. Bom, e junto com a consistência vem algo que eu acredito que está muito ligado com a nossa forma brasileira de ser, que nós costumamos criticar muito os outros, criticar sotaque, criticar pronúncia, e isso faz com que a gente tenha medo de errar, isso faz com que a gente tenha medo de falar por causa do erro. Então eu não vou falar porque eu não quero ser ridicularizado. E quando a gente entende que o erro ele é uma ferramenta, né, ele mostra exatamente o que precisa ser melhorado, e a gente desbloqueia esse medo, a gente começa a falar e a gente começa a melhorar. Porque é isso, basicamente. O erro ele é uma ferramenta. E eu já fui uma pessoa que teve muito erro, muita vergonha de falar, por medo. Medo de errar. Medo das pessoas virem me corrigir, ou falarem sobre o meu sotaque, ou falarem sobre uma palavra que eu usei em um contexto errado. E é justamente o erro que faz a gente olhar para onde precisa ser melhorado. Então, se eu tenho um problema na pronúncia do double L em espanhol, eu preciso treinar mais isso. É simples. E o que vai me mostrar que eu preciso melhorar isso é o erro, é eu praticando, é eu tendo esse contato com esse medo e errando e entendendo que, bom, errei nisso, ok, preciso melhorar nisso.
Então o erro, ele é a direção. Você erra para você entender o que você precisa melhorar. E sabe quem que não erra falando o idioma? Quem não fala. Bom, e antes de continuar, deixa eu fazer um convite rápido para você. Eu também estou nas outras redes sociais, como Felipe Poliglota. Você pode me seguir lá no Instagram, no TikTok, onde eu posto os conteúdos mais rápidos, com dicas mais práticas, com exercícios mais rápidos para você aprender o idioma ou praticar de maneira mais eficiente. No Instagram, nos stories, todo dia, cada dia da semana, eu estou interagindo em um idioma diferente. Então, segunda-feira eu estou falando inglês, terça-feira eu estou falando italiano, na quarta-feira francês e assim por diante. E é onde você vai ter esses conteúdos mais curtos, mais resumidos. Então, não deixe de me seguir lá, acredito que vai te ajudar bastante. E se você está gostando dessa maneira de pensar, clica no botão de inscrever-se, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos que gostam de idiomas e vai deixando seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda dos pontos que eu trouxe. E bora continuar o vídeo. Bom, agora entrando numa linha de raciocínio um pouco diferente, a gente precisa entender que cada pessoa possui uma história e tempos diferentes. Aquela história de que nós não temos as mesmas 24 horas. E aí entra a questão da comparação. Muita gente desiste de aprender o idioma porque fica se comparando com o outro. Então, nossa, fulano aprendeu 10 idiomas em 3 meses. O cara é um gênio. Ok, às vezes fulano ficou 24 horas estudando idiomas. Você tem 24 horas para ficar estudando idiomas? Porque eu não tenho. Eu tive que aprender os meus idiomas trabalhando 6 por 1 no varejo, trabalhando das 10 horas da noite até as 9 horas da noite, trabalhando das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, todos os dias, folgando só domingo e olhe lá. Então, a gente não tem as mesmas 24 horas e você não precisa de ter tanto tempo para aprender o idioma. Você consegue aprender usando o tempo que você já tem. Eu vou trazer isso em outros vídeos. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ficar se comparando. Quando a gente compara histórias diferentes. Né? Então eu não tenho a mesma história que você não tem a mesma história que Ciclano, Ciclano não tem a mesma história que Beltrano. E quando a gente faz essa comparação, a gente cria uma ansiedade desnecessária. E aí a gente cria esse jogo, essa disputa que não existe. Então a única comparação que precisa existir, talvez seja entre nós mesmos. Então, como eu era ontem e como que eu estou hoje, entendendo a ser melhor. Então lembre-se que se comparar com o outro vai gerar frustração em algum momento e que cada pessoa tem o seu progresso. Não fique comparando progresso. Foque no seu progresso. E é isso, cada caos com o seu caos. Bom, agora falando sobre como o idioma é aprendido, eu acredito que a gente aprende através do uso e repetição. E depois a gente entende o porquê que a gente faz isso. Então, basicamente, eu acredito que a gramática ela vai ser aprendida. Você vai aprender a utilizar a gramática, porque a língua é isso, e depois você vai entender o porquê que é assim. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, eu aprendi a falar, sei lá, ontem eu comi pizza. Ontem eu comi pizza. Ah, ontem eu joguei bola, ontem eu brinquei. Eu estou usando, uma gramática nessa frase. Mas eu não estava na escola para entender por que, que eu usava aquilo. Eu não estava na escola para saber o nome daquilo. Eu só aprendi no meu contexto. Minha mãe, meus pais, meus amigos falando. Eu acabei repetindo, eu acabei usando e eu utilizando da maneira perfeita. E depois, lá na escola, no ensino fundamental, a professora de português foi ensinar o que, que era aquilo, por que, que era daquela forma. De uma maneira muito chata. Eu acho gramática chata. É interessante, mas eu acho chato. E eu acho que isso dificulta o processo. Então, aprender, basicamente, primeiro você aprende o uso e depois você aprende o porquê do uso. Eu penso dessa forma. E quando você vê a gramática sendo utilizada em contextos reais, ela fixa na sua cabeça. Então, quando você primeiro vai estudar o porquê e depois você vai tentar aplicar, as chances de você travar pensando no porquê que você está usando aquilo, se está usando da maneira correta, é muito maior. Então eu vejo dessa forma. Primeiro a gente aprende a usar, depois a gente aprende o porquê. Uma outra coisa muito importante que eu acredito e que eu uso como lema é: primeiro eu escuto, depois eu falo. E isso não é uma ponte para, nossa, eu vou escutar muito e não vou falar. Já cometi esse erro. Eu escuto e eu logo repito, como um papagaio. Porque tudo que a gente fala é algo que a gente já ouviu em algum momento. Então, para eu saber se eu estou pronunciando certo, se eu estou falando da maneira correta, eu preciso repetir. Então, a pessoa falou, eu já repito. Nem que seja mentalmente, depois eu falo,
porque é assim que a gente aprende também a fala, que é uma condição motora, treina a fala, né, e fica melhor na fala, e também aprende a pronúncia ali no momento. Então é isso. Eu acredito que sempre foi assim. Quando a gente aprendeu o nosso idioma materno, a gente tinha essa familiaridade, a gente tinha essa exposição ao idioma, a gente escutou muito e depois a gente começou a falar. Essas duas habilidades, elas estão muito ligadas. Eu posso trazer um vídeo também sobre as 4 habilidades idiomáticas. Então a gente escuta para falar, né? O idioma ele entra nos nossos ouvidos e ele sai na nossa boca, sai na nossa escrita. Então é uma forma da gente absorver o idioma. Então é isso. Primeiro escuta e logo repete. Logo repete. Bom, e aqui entra uma questão muito importante. Eu acredito que a fluência, ela não é performance. Muita gente acredita que a fluência é você performar. É você falar rápido, é você falar sem sotaque, é você não errar nada. E eu discordo totalmente. Eu acredito que fluência, ela não é performance, ela é comunicação. Então, você conseguir transmitir a mensagem e receber a mensagem, isso é fluência. E é a forma que eu acredito. Então você pode procurar muitos exemplos de pessoas que vieram para o Brasil, que falam português fluentemente, mas cometem erros, mas trocam uma palavra ali com o seu idioma materno e você consegue entender perfeitamente. Então, sei lá, existem um monte de exemplos de famosos que são assim. E você consegue entender, porque o que vai fazer você entender é justamente o contexto. Então, se eu te falar que ontem eu comerá pizza, você entendeu o que eu quis dizer. Que ontem eu comi pizza. Mesmo que eu tenha conjugado a palavra errada, mesmo que eu tenha conjugado esse verbo errado, você entendeu o que eu quis dizer porque tinha o ontem, tem um contexto. Eu te dei um contexto. E o contexto ele vai sempre te salvar. Não está nos princípios básicos do que eu penso, mas o contexto ele vai sempre te salvar, ele nunca vai te deixar na mão. De maneira muito simples, para mim, comunicação, ela vem antes da estética. Bom, e agora trazendo para o mundo real, eu acredito que o idioma precisa caber na sua rotina. Lembra lá do primeiro ponto que eu disse, que simplificar o processo acelera? É basicamente isso. Se o idioma estiver todos os dias na sua rotina, se você acordou de manhã, abriu o Instagram e viu um meme em inglês e você deu risada, comentou em inglês e foi viver sua vida, se você fazer isso todos os dias, você vai aprender, porque tá na sua cabeça, tá acontecendo e você precisa trazer o idioma para sua rotina, porque isso vai fazer com que o processo seja muito mais simples e seja menos chato e faça com que você não desista. Aprender um idioma para mim é prática, constância e imersão. E você consegue ter os 3 no seu dia a dia, independente do tempo que você tem. Você consegue fazer do seu entretenimento um estudo. E aqui entra a questão das paixões pessoais. Para mim, o maior combustível para se aprender o idioma, paixões pessoais. Porque você fazer aquilo que você gosta é bom. E você fazer aquilo que você gosta, sabendo que você está aprendendo, é melhor ainda. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte. E eu assistia muito a Copa Desimpedidos aqui no YouTube, lá em 2020, época de pandemia. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar a minha Copa Desimpedidos nos outros idiomas. Eu fui procurar minha Copa Desimpedidos em italiano, por exemplo. Encontrei um canal chamado Pirlas Vu, que quando eu comecei a assistir eu não entendi absolutamente nada do que estava narrado, nada do que eles estavam falando. Porém, era algo que me entretia, porque o formato era exatamente o mesmo do que eu já via, já consumia em português. E aí eu assisti aquilo sabendo que eu estava sendo entretido, que eu conseguia entender o contexto e que eu estava aprendendo. Ao mesmo tempo que eu estava sendo entretido, eu estava aprendendo. E isso é maravilhoso. Eu assisto esse canal até hoje e eu consigo entender tudo. Narração, enfim. Então, se você gosta de conteúdo de maquiagem, vai procurar conteúdo de maquiagem nos outros idiomas, porque vai ter. O formato, ele vai ser o mesmo. Você vai encontrar algo que seja muito similar. A pessoa que está fazendo, ela vai ser diferente, mas o conteúdo ele vai ser praticamente o mesmo. Se você, sei lá, vai almoçar e coloca ali, vai assistir um Shark Tank no Brasil, e você assiste o Shark Tank, vai procurar o Shark Tank nos outros idiomas. Tem vários idiomas. Se você assiste Casimiro, vai procurar o seu Casimiro nos outros idiomas, porque isso vai ter. O formato ele não é exclusivo do Brasil, ele existe em todos os lugares. Então, quando você traz as suas paixões pessoais para o seu aprendizado, fica muito mais fácil, porque você vai ter uma consistência sem ficar se cobrando de que, nossa, eu não estudei há tanto tempo. Você vai aprender, porque você vai ser divertido, o seu cérebro vai absorver aquilo, e vai ser no seu momento de entretenimento, não vai ser um momento que você vai ter parado para estudar, agora eu vou estudar. Não, você vai estar
no seu dia a dia, na sua rotina, vai abrir ali, vai ver aquele vídeo, nossa, vou assistir isso. E esse é o momento em que você começa a dominar. Depois disso acabou. É quase impossível você não aprender. E para fechar essa linha de raciocínio, que é basicamente o resumo do vídeo, você precisa praticar o idioma todos os dias, você precisa aplicar o idioma todos os dias. Se o nosso cérebro não vê que aquilo é útil, ele vai descartar. Você lembra do filme, fugiu da cabeça agora, aquele filme em que se passa dentro da cabeça de uma adolescente e vai mostrando ali as emoções, fugiu muito da cabeça. E, bom, tem aquela cena em que lá no cérebro eles começam a apagar as informações que não estão sendo utilizadas. É assim que funciona. Se você aprende um idioma e você não utiliza ele, seu cérebro ele vai apagar. Se você vê um conteúdo hoje, amanhã você não vê e vai ver ele só daqui a um mês, você não vai lembrar daquilo. Muito dificilmente você vai lembrar daquilo, porque o seu cérebro vai ter apagado. Então eu conheço uma pessoa que morou um tempo no Japão, aprendeu japonês, aí voltou pro Brasil, ficou sem ter contato nenhum, sem consumir nada e esqueceu completamente. E aí teve que voltar pro Japão e agora tá estudando novamente, porque não se lembra de poucas coisas. Então o idioma, ele é uma ferramenta, ele é uma habilidade. Quanto mais você praticar, melhor você fica, e quanto menos você praticar, pior você fica, até chegar o momento de você esquecer. Então, se é uma ferramenta, utilize. O idioma ele não é uma teoria. Aprendi, tá na minha cabeça, nunca mais esqueço. Você vai esquecer se você não aplicar. Então, você precisa aplicar o idioma. Bom, e essa é a forma que eu penso sobre aprender idiomas. Obviamente, ela não é a única, sem cagação de regra, que existem muitas outras formas de aprender, existem muitas outras formas de pensar. O modelo tradicional é uma delas. Você não precisa concordar comigo, e se você não concorda, comenta para mim por que você discorda. Deixa ali o seu argumento, eu vou ler, obviamente, com o máximo de respeito. Se você concorda, comenta também por que você concorda. E se você gostou dessa forma de pensar, eu te convido a continuar aqui comigo. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, me ajude a chegar na meta de 50 inscritos, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de idiomas, clica no botão de like e é isso, eu te vejo no próximo vídeo. A sua opinião é muito importante para mim, então não deixe de comentar. E é isso, bora praticar idiomas!